Também. Olá, boa noite a todos. Vamos esperar mais uns minutinhos só para o pessoal ir entrando. Deixa eu chamar meu aqui. Olá, Pianta. Opa, tudo bem, Cláudio? Boa noite, tudo bem e você? Tudo tranquilo. Então tá bom, vamos esperar mais um minutinho aqui só para o pessoal já ir entrando aqui. Vocês estão colocando mudo. Esperando um pouquinho, viu, Pianta, para a gente começar aí, às 19 para o pessoal entrar. Temos 15 pessoas já nos assistindo. Tranquilo. Bom, olá, boa noite a todos que estão nos assistindo aí. Obrigado pelo tempo de estar escutando um pouquinho eu e o Pianta falar. Me apresentar rapidamente, meu nome é Kleiber, para quem não me conhece. Eu sou da WCS, diretor de operações e inovação. Tá? Estamos juntos aqui, um convidado da WCS para conversar com a gente aqui é o Ricardo Pianta. Boa noite, Pianta. Boa noite. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, né? Pianta é um parceiro nosso. Convite. Pianta é um parceiro nosso da Venco Network, é o CEO da Venco. Obrigado mais uma vez por estar com a gente aí. A ideia dessa live, na verdade, surgiu no nosso departamento de marketing aqui. Nós fizemos uma divulgação de um artigo sobre SD-WAN na semana passada, retrasada alguma coisa, e surgiram algumas dúvidas sobre SD-WAN, tá? Aí com isso o Pianta é um especialista aí, um parceiraço nosso da WCS. A ideia nossa aqui é não falar sobre produto, mas falar sobre tecnologia, tá? Desmistificar algumas coisas, conversar sobre algumas coisas, é um bate-papo bem descontraído mesmo entre WCS e Venco Network. Quiser falar um pouquinho da Venco, Pianta, uma introdução, por favor. Legal. Bom, a Venco é uma empresa que nasceu em tempos de pandemia, né, uma empresa nova, que vem com a ideia de trazer para o Brasil novas tecnologias, coisas que estão emergentes no mercado internacional, com uma ideia muito forte de sistemas desagregados, de plataformas abertas de hardware e software. Então, esse é fundamentalmente onde a Venco trabalha, né, buscando questões como SDN, como Open Networking, parte de XGS-PON. Então, a ideia sempre é trazer o que tem de mais novo no mercado internacional e colocar isso à disposição dos clientes no Brasil. Legal. Legal, a WCS todo mundo já conhece, somos uma operadora aqui no Brasil e fornecemos alguns serviços, links dedicados, SD-WAN, alguns serviços, você pode consultar nosso site aí e ver nosso portfólio, tá? Bom, Pianta, a ideia nossa é o seguinte, tem algumas dúvidas, eu vou te fazer algumas perguntas sobre tecnologia, sobre SD-WAN, sobre o WAN, e aí, por favor, ajude a gente a desmistificar algumas coisas. Eu vejo que existe alguns conceitos de SD-WAN diferentes no mercado, algumas pessoas que pensam, não conhecem o que é SD-WAN, o que é WAN, para que serve o SD-WAN, o SD-WAN é um firewall, não é um firewall. Então, eu vou te fazer algumas perguntas, tá? Para a gente poder bater um papo aí e falar sobre isso. Para começar, explica para a gente um pouquinho, Pianta, o que é o WAN? Né? Porque o pessoal fala muito aí, temos bastante gente aí, inclusive, que provavelmente nem de tecnologia mas está vendo a gente aí. O que seria o WAN?
Explica para a gente um pouquinho, Pianta. Certo. O WAN é o que seria o correspondente à LAN, né? Vamos traçar esse paralelo. A gente sempre fala em LAN e WAN, e no meio do caminho ainda tem a MAN. Tá? Tudo isso se refere à distância da conexão. Então, o que é a LAN? Né? A LAN é a rede local, é a rede que eu tenho dentro da minha loja, dentro da minha casa. Né? Quando eu amplio essa distância de conectividade para uma rede, para uma área metropolitana, a gente normalmente chama de MAN. E MAN nada mais é do que um subconjunto da própria WAN. Né? Então, quando a gente está falando de WAN, a gente está falando de larga distância, né? De wide network. Então, normalmente, quando a gente utiliza para conectar dois pontos remotos, né? Dois pontos afastados geograficamente, a gente está falando de uma WAN. Legal. Seria, vamos dizer assim, a grosso modo, para quem não conhece muito bem aí, seria a saída da internet, vamos dizer assim, quando eu coloco no roteador ali. Tá bem grosso modo, seria isso, certo? Me corrija se eu estiver errado, por favor. Isso, é uma conexão entre dois pontos, né, usando o meio que eu tenho. Né? O meio mais comum disso é a própria internet. Né? Então, quando nós estamos nos comunicando agora, por exemplo, entre nós estamos em redes de longa distância ou WANs. Legal. E agora o famoso SD-WAN. Eu acho que muita gente conhece SD-WAN, acha que conhece, mas não conhece. SD-WAN eu vejo aí, algumas pessoas me criticam quando eu falo isso, tá? Mas a gente tem um grande modismo também sobre SD-WAN, né? Muitas vezes a pessoa nem sabe o que é, mas ela quer um SD-WAN na empresa dela, tá? Explica pra gente um pouquinho, Pianto, o que seria o SD-WAN. Inclusive eu quero até adiantar aqui o que é o SD-WAN e quais são os principais benefícios que eles trazem para a nossa empresa hoje em dia. Bom, antes de falar de SD-WAN, eu vou falar um pouquinho de SDN, né, que é o primórdio, né, que é a rede definida por software. Né? O que é uma rede definida por software? Quando a gente está falando de uma rede convencional, dos equipamentos convencionais que a gente tem hoje, né, de switches, de roteadores, a configuração da forma como eles se conectam, né, a topologia dessa conexão é algo estático. Eu chego lá no equipamento, eu vou configurar a minha rota, eu vou configurar o jeito que ele vai se conectar, e aquilo é absolutamente estático. Eu coloquei para rodar, ele vai rodar dentro daquela configuração. O que acontece? Né? Se eu tiver alguma condição de tráfego que me exija uma mudança da forma como esses dois equipamentos estão se comunicando, eu tenho que ir lá. Isso é uma rede convencional, é a forma como os equipamentos de rede se relacionam. Quando a gente começou com a ideia do SDN, né, o que significa? Significa que eu posso utilizar uma camada de software, né, uma programação, para reconfigurar dinamicamente a forma como esses equipamentos estão orientados. Né? Então, por exemplo, usar uma rota alternativa, usar um outro caminho de conexão, né? E isso feito de uma forma dinâmica, né? Que não exija que o operador ou o administrador vá lá e reconfigure esses equipamentos. Então, esse é o início de tudo, né? Essa ideia de uma rede configurada por software. SD-WAN é uma especialização disso para a rede WAN. Né? Então, o que eu tenho? Eu tenho dois elementos, tá? Vamos imaginar que eu tenho dois pontos, né? Duas filiais de uma loja, uma em cada ponto, com uma rede entre elas. Convencionalmente, tá? Se eu quisesse ter redundância nesses canais, eu teria que colocar um segundo enlace, só que esse segundo enlace ele sempre trabalharia como um enlace de backup. Né? Não é um conceito ativo-ativo. Né? Como eu falei primeiro, né? A ideia é de um link estático. Então eu teria que configurar esse link estático. Se eu tivesse um problema, o administrador da rede ia ter que ter lá, ia ter que ir nessa configuração e fazer o chaveamento manual dessa conexão. Quando a gente vai para SD-WAN, nós estamos falando de links ativo-ativo. Né? Ou seja, todos os links estão conectados. E eu consigo estabelecer políticas que me permitem que o próprio sistema, né, a própria estrutura de SD-WAN tome as decisões em tempo real de qual é a melhor tráfego, qual é a melhor estratégia de comunicação entre esses dois pontos, utilizando os links que estão disponíveis. Né? Então, essa flexibilidade, né, essa possibilidade de manejo e de uma certa inteligência, né, dentro da minha comunicação é que caracteriza o SD-WAN, pelo menos na primeira geração. Né? Vamos falar do SD-WAN de primeira geração, que é o modismo que surgiu lá para 2017. Tá.
E o segunda geração, já que você tocou nesse assunto, o que seria o SD-WAN de segunda geração? Tem tanto se falado agora, e aproveite quando surgiu e por que surgiu a segunda geração, se você tiver essa informação fácil para a gente. Uhum. Claro. A primeira geração, ela surgiu de uma ideia de que eu poderia baratear. A origem dele, principalmente enquanto negócio, né, é a melhoria da qualidade da conexão à internet. A gente é de um tempo, né, Kleber, que a gente usava conexão de escada para a internet, né? Então, a diferença da... É verdade. Então, a diferença de qualidade entre um link internet convencional e um link MPLS era brutal. Então, se eu queria conectividade de alta qualidade, eu tinha que contratar um link MPLS, caro, né, difícil de obter. Às vezes, existem casos ainda onde o cliente espera 2, 3 meses para conseguir um link MPLS, né? Só que a melhoria da qualidade do link internet permitiu a possibilidade de eu, será que eu preciso só esse link MPLS ou eu posso usar links de menor custo e não tão menor qualidade assim para garantir essa alta disponibilidade, né? E daí surgiu esse conceito. Então hoje o SD-WAN me permite usar qualquer variação de links e conseguir pela combinação de links garantir essa alta disponibilidade. Então essa foi a base da primeira geração, né? Só que a primeira geração ainda lidava em termos de pacotes, né? A gente que é da área de redes, né, a gente enxerga tudo como pacotes, né? Só que o usuário não enxerga pacote, o usuário enxerga aplicação, né? Eu quero saber como é que está o meu Netflix, como é que está a nossa videochamada agora, é isso que me interessa. Se é um pacote IP, se é um pacote TCP, se está indo para um canal, se está indo para outro, não me interessa. Eu preciso da qualidade da minha interação na minha aplicação, né? Quando eu estou usando um serviço na nuvem, etc. Então, o SD-WAN de segunda geração, ele mudou o foco para balanceamento de pacotes para fazer um balanceamento de aplicação, para garantir que a plataforma identifica as diferentes aplicações e garante a melhor característica e a melhor experiência para o usuário de acordo com as características daquela aplicação. Por exemplo, eu tenho uma ligação, eu tenho um canal de dados, eu quero baixa latência, eu nem preciso ter muita velocidade, eu quero baixa latência. Por outro lado, se eu estou fazendo um stream de vídeo, eu preciso muita banda e a latência é menos relevante. Então, a capacidade de entender esse tráfego, entender as aplicações que estão passando e tomar decisões baseadas na aplicação e não mais a nível de pacote, é o que caracteriza a SD-WAN de segunda geração. Legal. Isso, inclusive, a gente utiliza bastante aqui em alguns clientes nossos, o SD-WAN, que um pouquinho do que você falou de pacote e tudo mais. Hoje em dia o varejo sofre muito com perda de conexão de internet. Então, por exemplo, nós temos alguns clientes que eles precisam vender. Qual que é a dor do varejo hoje? A dor do varejo hoje é cair a internet, ou está com um link com uma latência alta, ou um link sobrecarregado, o cara tem 20 megas de banda e jogando muita banda ali, mas ele precisa usar um link, por exemplo, um link dedicado em uma DSL, ele quer garantir que o TEF dele, passar o cartão, mandar o dinheiro para a conta deles ali, seja garantido. Então, pelo que você falou, ele consegue fazer o seguinte: quando vier um pacote de TEF, eu priorizo esse pacote pelo meu melhor link, pelo link dedicado, por exemplo. Quando vier um pacote de streaming, eu mando pelo link ADSL. Seria mais ou menos isso, a priorização por serviço, que você falou, certo? É exatamente isso, Kleber, com o adicional de que essa análise ela é feita não pela definição do canal, mas pelo estado instantâneo dele. Sim, né? Porque num determinado momento, não necessariamente o ADSL vai ser o melhor canal. Ele pode estar passando por alguma dificuldade, ele pode estar com alguma congestão. Então, ou o meu canal, às vezes o meu canal LTE, que é o canal de menor velocidade, pode ser o menos desobstruído naquele momento. Então, essa análise instantânea da situação, né, da qualidade instantânea dos meus canais, é que é a grande diferença. Né? Então, mas o caso de uso é exatamente esse. Né? Existe essa máxima no varejo de que a venda perdida ela não volta mais. Sim, né? E às vezes o cliente não volta mais. Né? Então, garantir que essa transação aconteça no tempo adequado, mesmo em condições adversas de alguns dos meus canais de comunicação, é o essencial. E fazer isso de forma instantânea e dinâmica, que é o fundamento das soluções que a gente está colocando agora. Sim. E isso, inclusive, é legal porque a parceria, a WCS, nós utilizamos o SD-WAN fornecido pela Venco, né, que é nosso parceiro no Brasil hoje para SD-WAN,
E o que ajuda muito a gente aqui na WCS, nossos clientes, é aquela solução que vocês trazem para a gente de colocar inclusive o LTE na caixa. Porque com o LTE na caixa eu consigo, porque mais uma vez, a dor do varejo é não conseguir vender. Você falou perfeito. A venda que passou, que não conseguiu passar, não volta mais. E você, o cliente, às vezes vai embora. Quantas vezes eu fui embora de algum lugar, estou na fila de alguma hamburgueria, não consegui passar o cartão. Você vai embora. Quem anda com dinheiro no bolso hoje? Então, com o SD-WAN, com a solução que a Venco traz para a gente aqui no Brasil, que a WCS fornece, a gente consegue, inclusive, colocar um link dedicado via fibra, via rádio e um LTE, certo, Piante? Então, ou seja, no LTE eu consigo garantir que o TEF vai passar, porque eu priorizo o pacote do TEF pelo link que está ativo ali. Então, ajuda bastante a gente também nesse sentido, né? Sem dúvida. Tem um conceito que a gente chama que é uma múltipla abordagem, né? O que é múltipla abordagem? É eu chegar com links no meu cliente com diferentes características tecnológicas. Eu chego com fibra, daqui a pouco eu chego com par metálico, e o LTE ele tem essa vantagem, né? Ele é uma abordagem, né, completamente diferente dos outros dois, né? Se um caminhão derrubar uma fibra, se alguém abrir um buraco na rua e romper uma fibra, muito provavelmente a minha conexão 3G ou 4G ela vai estar no ar ainda, né? Às vezes eu fazendo várias abordagens, né, eu tendo vários links, todos eles com a mesma característica, eu tenho a falsa impressão que eu tenho alta disponibilidade, mas na verdade eu posso estar com uma fibra ou com um segmento desse meu acesso comum, e quando ele cair vai cair tudo. Então essa ideia de ter o LTE como uma alternativa que tem altíssima disponibilidade em relação aos demais, mesmo que tenha uma latência talvez um pouco menor, uma disponibilidade um pouco menor, é uma alternativa muito interessante. E até dentro daquilo que a gente vinha falando, né, Kleber, de políticas, né, eu posso inclusive segregar a política, eu posso dizer que só a minha transação de TEF vai usar o LTE, nenhuma mais. Então, se tem algum outro tipo de tráfego, ele não vai competir com aquela transação que é a minha prioritária naquele momento. E eu consigo fazer assim, por exemplo, eu tenho um link dedicado em pé e tenho um LTE ali como ativo, mas como uma redundância. Eu quero que o TEF tudo saia pelo dedicado, uma fibra de 100 megas, dedicado, o que for. Caso a fibra caia, somente o TEF trafegue pelo LTE. Então isso gera, inclusive, é muito bom isso para o varejo, né? Que é uma solução que a gente traz junto com a Venco aí para o mercado. Sim, eu tenho normalmente dois tipos de políticas, né? Eu tenho uma política de balanceamento de tráfego, que é aquela para mim fazer o melhor aproveitamento desses canais conjuntos, e tem as políticas de priorização de tráfego, né? Que são aquelas que vão garantir que aquele meu tráfego que tem mais importância é o que tome prioridade em relação aos demais, né? E tudo isso dentro de um pano de fundo que é a qualidade dos meus circuitos. Sim, legal. Legal. Inclusive, se alguém tiver alguma dúvida, quiser passar para a gente aqui, nós estamos à disposição, tá, para responder. Pianta, agora uma dúvida que aí eu acho que muita gente tem essa dúvida. SD-WAN e Firewall, e aí? SD-WAN é um Firewall? O Firewall é um SD-WAN? O Firewall faz papel? Eu já escutei, por exemplo, de algumas pessoas, puxa vida, o SD-WAN é a minha segurança da rede. E aí? Isso daí é verdade? É mito? Explica para a gente aí, como é que funciona isso? São funções de rede separadas, tá? São funções de rede independentes, né? A função de segurança é uma função, a função de SD-WAN é outra. O SD-WAN ele traz algumas características de segurança, tá? No momento que eu consigo fazer alguma política de tráfego, eu consigo controlar uma parte da segurança, né? Mas não puramente, né? Conceitualmente, são duas funções diferentes. Elas podem vir combinadas no mesmo CPE, podem vir, ou podem ter estratégias de implementação completamente diferentes, né? Se a gente for, por exemplo, para um termo que provavelmente é o próximo termo da moda, que é SASE, né? Toda a política de segurança está na nuvem, né? Então eu consigo pegar o meu SD-WAN, por exemplo, como base, né? E tunelar todo o meu tráfego que precisa ser analisado para um serviço em nuvem, que é o serviço SaaS, e ali eu vou aplicar todas as políticas de segurança. Então, são funções diferentes que podem estar em elementos diferentes, muitas vezes são oferecidas juntas, né, como parte de uma mesma solução, mas conceitualmente são coisas separadas, são ações diferentes. Legal. Tem uma pergunta aqui, Shalom Telecom.
Obrigado pela pergunta. Explicar melhor o que é LTE. LTE, na verdade, é o chip 4G, já estamos preparados, inclusive, como Venco, para 5G. Então, é você trafegar, é colocar as caixas que nós temos hoje para fornecer esse serviço, ela já vem preparada para você colocar um chip de telefonia móvel nela. Então, ao invés de você usar aqueles box 4G externos, tudo mais, as caixas vêm preparadas para isso. Então, você teria um link dedicado, um ADSL, um porta-LAN e mais um chip 4G, 3G e já preparado para o 5G também aí na caixa. Certo, Pianta? É isso, LTE, né? É isso aí. É o uso da rede celular móvel como alternativa de link internet. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Por enquanto não. Legal, Pianta, vamos lá. Cases de empresa. Conta pra gente algum case aí que você já usou de SD-WAN, o que esse case melhorou, o que auxiliou no dia a dia. Eu falei um pouco de varejo aqui, que eu sei que varejo tem muita dor, né? Varejo tem dores de não conseguir vender. Aqui em São Paulo, por exemplo, tem o SAT, que é você precisar para emitir um cupom fiscal, tem que ter uma comunicação que você faz. Aí no Sul, o Pianta está falando do Rio Grande do Sul, no Sul eu não sei como é que chama, acho que é NFE, alguma coisa assim. Conta pra gente um pouquinho aí do que algum case de sucesso que você usou, SD-WAN. Bom, a gente tem uma situação que é muito comum, principalmente quando a gente vai para cidades menores, né? De circuitos e até de provedores de internet que têm uma experiência, ou têm uma qualidade, ou têm um nível de serviço adequado, acaba sendo limitada, né? Mas normalmente eu tenho uma rede celular disponível, né? Então, nesse caso, né, esse uso desse caso, que a gente gosta muito, né, de usar um modem celular como alternativa para esse link, é a salvação da pátria, né? Então, é um caso muito, muito interessante, e existem algumas situações, inclusive, onde se pode usar um link de satélite, né, para complementar essa múltipla abordagem, né? Então, esse é um exemplo legal. E outro é uma avaliação de custos que a gente fez em casos onde se fez a substituição do link MPLS. A gente faz uma avaliação de que o link MPLS ele apresenta uma disponibilidade de 99,5% do tempo, né? Esse é o tempo de uptime dele. Mas ele custa, sei lá, R$1.000, R$1.500 conforme a situação. Enquanto um link de internet convencional, né, eu consigo daqui a pouco por R$100, R$200, né, com uma disponibilidade na faixa de 97%, por aí 96%. Só que no momento que eu começo a combinar, né, a matemática explica, né, eu começo a combinar vários itens de 97% de disponibilidade, rapidamente eu ultrapasso aquele 99,5% e chego ao 99,7%, 99,8%, né? Então, esse cálculo, né, de economia, no final gera uma economia de quase 60%, 70% no custo de conectividade da empresa, fazendo esse manejo dos links, utilizando links de menor custo e combinando eles para atingir essa alta disponibilidade que o túnel MPLS te dá. O que tem acontecido bastante, principalmente aqui na WCS, né? Muita gente, como você falou, o MPLS ele é caro, né? Hoje em dia você manter uma rede de MPLS é cara, é trabalhosa, a gestão disso tudo é bem complexa, né? Então o que mais o pessoal tem procurado a gente, WCS, para utilizar o SD-WAN, é para eliminar, vamos chamar assim, a rede MPLS como ela é feita hoje, eu ter links ponto a ponto, concentrador ponta A, eu tenho um link dedicado de uma ponta a outra, então com isso eu consigo melhorar bastante e reduzir o custo, né, drasticamente em relação a isso, certo, Pianta? A gente consegue reduzir custo, principalmente eliminando uma rede 100% MPLS, transformando ela numa rede com links comuns com o SD-WAN. Embora, assim, eu entenda que tem muitos fãs da rede MPLS, a rede MPLS tem características muito importantes de segurança e de garantia e de engenharia de tráfego, né? Se fala muito internacionalmente que justamente por esses custos de manutenção, por essa complexidade de operação, que ela tende a desaparecer. Ela tende ao longo do tempo a ser substituída por uma estrutura IP simples, né? E eu ter outros tipos de mecanismos para garantir essas alta disponibilidade, a segurança da rede, justamente por essa alta complexidade
da gestão da rede MPLS. Então, é uma tendência de mercado, né? Uma tendência global. Legal. Tem uma pergunta aqui, Sérgio Pereira, obrigado aí pela pergunta. Imaginando a seguinte situação, ponta A tem link de internet C, D e E, posso ter um túnel ponto a ponto com SD-WAN com provedores diferentes? Sim, essa é a grande sacada do SD-WAN. Eu posso muitas vezes ter um link dedicado da WCS, eu posso ter um link dedicado da operadora X, eu posso ter um link ADSL da operadora Y, eu posso ter um link 4G de uma operadora de telefonia móvel. Eu consigo trafegar, fechar túneis entre eles utilizando qualquer tipo de provedor. Eu não preciso ter só WCS ou só outra operadora para poder ter os túneis. Como é que funciona isso, ô Pianta, nessa situação de eu ter várias operadoras? Todos ficam ativo, eu fecho túneis ativo, como é que funciona isso daí? Sim, a tecnologia de SD-WAN, por definição, ela é independente do meio, né? É o que a gente chama de overlay nela. Então, o exemplo que a gente dá, né, e até quando se usava bastante isso na época, é mais ou menos o que o Netflix é em comparação à TV a cabo, né? O Netflix, ele passa por cima da estrutura da internet, ele se utiliza da estrutura de internet existente, mas é completamente independente do meio, né? Ele cria um túnel ponto a ponto entre a minha aplicação, que está na minha TV ou no meu dispositivo, e o Central Office. O SD-WAN funciona da mesma forma, né? Ele não se preocupa em quem está, nem nas características, nem nos provedores que entregam esses enlaces, ele simplesmente estabelece esses túneis ponto a ponto. Inclusive em topologias variadas, né? Eu não preciso necessariamente tratar de uma tecnologia estrela, onde eu tenho um ponto central com todos os meus pontos conectados. Eu posso ter qualquer tipo de combinação de topologia. E um aspecto interessante que eu acho que vale a pena mencionar é uma característica que se chama de Internet Breakout, né? O que é Internet Breakout? E isso tem a ver com a questão da segurança, né? SD-WAN, normalmente, nós estamos falando de túneis encriptados, né? E às vezes em segurança centralizada. Eu preciso encriptar todo o meu tráfego? Não, né? Porque eu tenho tráfego que já é encriptado por natureza, né? Se eu estou usando um Office 365 ou um Google Cloud, esse tráfego ele já é TLS, ele já é encriptado. Então, é uma perda de banda, é um overhead desnecessário e uma perda de performance na aplicação, eu tunelar também esse tráfego. Então, as características, indo de novo para aquela questão, né, do entendimento da aplicação, eu posso fazer com que na saída desse meu tráfego, eu jogue direto ele para a internet, não para os túneis, né? E daí eu garanto que eu vou usar o melhor da performance, né, já que esse tráfego já é encriptado, ao invés de penalizar o cliente, né, em fazer isso ir para um ponto central, fazer com que ele seja tratado, colocar mais uma camada de aplicação. Daí a gente chega na empresa e diz, pô, por que o meu Office 365 funciona tão bem em casa e funciona tão mal na empresa, né? Porque daqui a pouco eu estou aplicando uma política de segurança desnecessária, né? Fazendo tudo para o firewall central, colocando níveis de compressão, quando eu poderia sair direto para a internet naquele ponto. Isso é legal, porque você tocou num assunto interessante. Quando eu tenho SD-WAN, eu não preciso todo o tráfego mandar para, digamos, vamos montar a topologia rápida, que eu tenho uma matriz e 3 filiais. Eu estou fechando os túneis com a matriz para poder trafegar minha comunicação com o meu ERP, com o que for ali, no caso do varejo, trafegar o TEF e tudo mais. Eu não preciso mandar todo o tráfego para a matriz. Eu não preciso mandar todo o meu tráfego sair da matriz e de lá consumir a internet. Eu posso mandar para a matriz somente aquilo que interessa e todo o restante eu saio pela internet local. Então, inclusive, eu economizo em relação a isso. Não preciso gastar o tráfego da local mais da matriz, certo, Pianta? Eu faço tudo isso descentralizado, na verdade, né? Exatamente. E até nós temos trabalhado nisso juntos, né, Kleber, de ir para a próxima geração ainda de SD-WAN, que nem Unix. Ela trabalha baseada em sessão, né? Então, eu analiso cada sessão e eu vou encriptar essa sessão se for necessário, ou não. Eu vou encriptar os dados, por exemplo, né? Vamos imaginar que eu ainda tenho um túnel, que ele é seguro por natureza.
Eu preciso encriptar o tráfego que está saindo pelo meu túnel MPLS? Não. Né? Então, eu tenho quando eu começo a olhar a sessão e começo a analisar tráfego a tráfego, eu tenho um ganho de performance da ordem de 50% a 60%. Estatisticamente, só 30% do tráfego precisaria ser encriptado. E eu estou perdendo banda, estou perdendo dinheiro no momento que eu não trato esse tráfego adequadamente. Legal. Tem mais uma pergunta aqui do Bruno Marte. Obrigado, Bruno, pela participação aí. Vou fazer para você a pergunta, Pianta. Necessito de um appliance específico ou já vem disponível nos firewalls? Diga para a gente, Pianta. Bom, aí vem muito do espírito daquilo que a Venco trabalha. Tá? A Venco trabalha sempre com soluções que são SaaS, que são soluções de software. E parte desse conceito é justamente eu poder usar um appliance genérico. Eu posso usar, que normalmente é uma plataforma Intel, C2000, C3000, pode ser um Xeon, pode ser uma plataforma menor. Então, ela é agnóstica da minha plataforma de hardware. Eu posso usar qualquer appliance, né, dentro das tecnologias que a gente usa. Inclusive, colocar uma instância na nuvem. Né, às vezes, eu não preciso nem do appliance. Então, uma das possibilidades é combinar no mesmo appliance uma solução de firewall, ou colocar o firewall na nuvem e colocar minha solução de SD-WAN appliance. Né, dentro daquilo que a gente oferece, é exatamente essa liberdade de escolha, é a possibilidade de desenhar o que for melhor para a solução sem ter que ficar preso a uma solução que é a caixa amarrada ao software. E se eu quiser trocar o software, eu tenho que trocar a caixa. Se eu quiser ampliar minha performance, eu tenho que substituir a caixa e por aí vai. Nós temos case, inclusive, aqui na WCS em relação a isso que você comentou. Eu tenho, por exemplo, clientes que o ponto concentrador dele está numa VM, lá dentro de uma Oracle da vida, uma AWS, o que for, e as unidades têm as caixas. Ou seja, o que nós estamos falando aqui é o software. O hardware, ele é independente do software nessa situação. Pode ser qualquer hardware, várias aspas aí, por favor. É que nós temos os nossos hardwares homologados, inclusive, junto com a Venco, para poder garantir o melhor desempenho da solução. Mas eu posso colocar 100% virtualizado sem nenhum problema. Exatamente, essa é a ideia, né? E até só complementando, Kleber, a ideia de que o appliance genérico ele te dá outras possibilidades, né? Justamente, eu quero transformar ele num AP, eu quero transformar ele num firewall, então eu vou assessorizando ele, né? Então eu posso colocar um SSD, porque o firewall depende mais, né, de logs, ele precisa de maior capacidade de storage. Eu quero usar uma rede celular, eu coloco um modem LTE na caixa. Eu quero transformar ela, por exemplo, num pequeno AP. Vamos imaginar uma farmácia, né, que é um ambiente relativamente pequeno, onde meu acesso Wi-Fi pode ser restrito e um AP só pode dar conta disso. Eu posso ter no mesmo appliance todas essas funções operando opcionalmente, né, todos eles como acessórios que eu vou acrescentando na medida que eu vou oferecendo outros serviços, né? Até nessa linha, tem um negócio que a gente tem dito muito para quem entrega esse serviço, né? Que o provedor de acesso hoje ele precisa cruzar a fronteira da demarcação. Né? Ele pode, né, no momento que ele tem uma plataforma com um appliance genérico desse, começar a oferecer outros serviços, né? O próprio serviço de access point, um serviço de IoT, um serviço de monitoramento, né? Tem uma série de coisas que estão além dessa fronteira de demarcação, que sempre foi parece um paredão na frente de quem oferta esse serviço, né? A gente precisa quebrar essa barreira, né? Tanto que o switch se chamava switch de demarcação, como se eu não pudesse cruzar aquela linha, né? É um muro de Berlim dentro na porta do cliente. Vamos derrubar esse muro, né? É isso aí. Tem mais uma pergunta aqui do Israel. Essa solução pode ser aplicada em qualquer tipo de negócio, de qualquer porte? Sim. Hoje em dia você pode, eu não preciso ter uma empresa de grande porte para ter SD-WAN, até mesmo pelo custo que a WCS, junto com a Venco, pratica em relação a esse serviço, a gente consegue atender qualquer tamanho de negócio. Você concorda com isso, Pedro? Tem algum tamanho específico? A gente pode fazer uma unidade, 2 unidades, 10 unidades? O que você me diz disso? Não tem tamanho definido. Pode começar com 2, pode ir a 10 mil. Não tem nem tamanho definido, nem geografia definida. Eu posso fazer isso nacionalmente, eu posso fazer internacionalmente, então é uma solução extremamente versátil, né? Ela não tem pré-requisitos
de tamanho ou de distância. Legal. Tem mais uma pergunta aqui do amigo Dario Serrano. Obrigado aí, Dario. No SD-WAN mais LTE, o usuário pode configurar a prioridade de uso? Sim. Como o Pianta falou, o usuário pode, na própria interface de configuração, é uma interface bem simples, no caso do nosso SD-WAN, né? O cliente pode definir lá, eu quero que a prioridade de saída do link é dedicado, é o ADSL. Eu quero que, caso caia um link, eu saia pela LTE. Ou eu posso fazer o seguinte, eu quero vamos falar de Netflix, que a gente comentou agora há pouco, eu quero que o Netflix só saia pelo dedicado. Caso o dedicado caia, não saia pelo LTE o Netflix, saia pelo LTE somente uma comunicação como o ERP, alguma coisa em nuvem e assim por diante, certo, Pianta? É bem por aí. Para a aplicação de SD-WAN, o canal de celular ele é mais um canal, ele é mais um túnel, né? E ele vai ser monitorado como qualquer outro túnel. Então as características e o uso dele são exatamente os mesmos que eu tenho no meu túnel baseado em outra tecnologia qualquer. Então eu tenho toda a versatilidade do mundo com essa variedade de canais, sem essa distinção de qual é a tecnologia que está sendo usada ali. Bom, eu acho que é isso, eu não tenho mais nenhuma pergunta aqui. Quer pontuar mais alguma coisa, Pianta? Falar mais um pouquinho sobre alguma coisa? Se alguém tiver mais uma pergunta também, estamos à disposição. Eu acho que tem, para finalizar, né, a gente está vendo uma nova tendência, né, até de todos esses trabalhadores que trabalham em casa, né, como a gente tem feito nesses dias, de levar essas tecnologias SD-WAN para dentro de casa. Então já se fala de tendências de eu ter a minha rede Wi-Fi como sendo uma WAN, né, de eu ter essa proteção, de eu ter outra disponibilidade. Né? Quando eu estou no tante com um parceiro de negócios, né, eu não quero sofrer com isso. Né? Eu quero daqui a pouco ter essas mesmas características. Né? Eu tenho uma internet com fibra e tenho meu LTE, porque eu não posso ter essa mesma facilidade dentro de casa. Né? Então a tendência é que essas coisas se popularizem para esse tipo de solução. Então, o céu é o limite. Legal. Uma última pergunta aqui que apareceu aqui, André Rocha. Ele fala o seguinte: na soma da combinação da matemática, nunca cai a rede, correto? Nunca é muito grande, né? Nunca é muito grande, tá? É muito grande. Se vocês quiserem, então, sugerir no nosso site, no site da Venco Networks, no nosso blog, tem um artigo especificamente sobre alta disponibilidade, mostrando na matemática. Claro que, né, o nunca, como o Kleber disse, o nunca é tempo demais, né? Mas isso é probabilidade, né? É a probabilidade de combinação. Só que daí uma das coisas que a gente pontua com bastante força lá se eu tiver a mesma tecnologias similares, né, fazendo essa múltipla abordagem, essa chance de coincidência dos links caírem juntos vai aumentando. Principalmente, né, por isso que a gente até questiona, quando a gente vê em algumas propostas comerciais, né, o provedor garantindo a alta disponibilidade, garantindo a múltipla abordagem. Isso posso usar a palavra mentira, Kleber? Né? Isso é uma enganação. É uma enganação. Né? Então, essa garantia, ela pode ser a garantia hoje. Tá? Se eles forem mexer na estrutura da rede, isso pode não ser verdade amanhã. Então, essa garantia absoluta, né, da independência dos caminhos, né, e dos túneis, para justamente eu chegar numa garantia de disponibilidade, ele é muito difícil de acontecer. Por isso até a gente vê tem sido muito comum em algumas empresas de grande porte, né, de contratarem o acesso de diferentes empresas. Elas já fazem a tomada de preço querendo, eu quero o acesso da empresa A e o acesso da empresa B, justamente para não cair nessa cilada de que a empresa X vai fornecer realmente acessos independentes para os dois links. Eu costumo dizer o seguinte, por que eu falo que o nunca é muito grande, Pianta? Fibra rompe, rádio para de funcionar, satélite dá problema, LTE não tem como. Na apresentação que eu fiz, no caso da solução da WCS,
O foco aqui hoje é falar mais sobre tecnologia, não sobre solução, né? WCS Venco, mas a apresentação que eu fiz para o nosso comercial, feito para cliente, nós fizemos uma brincadeira do seguinte, com base em Anatel, com base na disponibilidade média de link de internet dedicado a DSL, até foi a própria Venco que fez essa brincadeira, né, vamos chamar assim. Então, a verdade é o seguinte, se eu tiver, por exemplo, 2 links dedicados na unidade ligados no meu SD-WAN, lógico que a minha disponibilidade vai ser maior. Por quê? Porque o SLA do link dedicado, ele por padrão de mercado, ele é maior do que o link ADSL, por exemplo, do que um 4G. Tá? Então, só que mesmo assim, se eu tiver 2 links dedicados, eu vou ter um custo elevado, o dedicado é mais caro, eu vou ter um custo elevado, e vou ter uma indisponibilidade média, importante, uma indisponibilidade média no mês, naquela unidade, de aproximadamente 7 minutos, com base no SLA previsto em contrato e tudo mais. Quando eu vou ali para colocar, às vezes, um link dedicado, um link ADSL, um 4G, ou até mesmo 2 links ADSL corporativo, como a própria WCS vende nos prédios Office nosso, tá? Mais um link LTE, esse tempo médio de indisponibilidade mensal cai para 2 minutos. Então, com o SD-WAN mais o LTE, muitas vezes o caro não é o melhor, né? Então, a gente consegue fazer uma brincadeira aí de priorização de pacote, de serviço e tudo mais, para ter um custo reduzido, tendo um dedicado a DSL, 2 ADSL, mais um 4G, e eu consigo melhorar a minha disponibilidade mensal. Concorda comigo, Pianta, sobre isso? Sim, e até quando você estava falando, né, me veio essa ideia, né, da ideia da disponibilidade por serviço, né? Eu posso abrir mão até de um determinado serviço para garantir a disponibilidade, a altíssima disponibilidade de outro, né, usando esse balanceamento, usando essas estratégias de montagem da minha alta disponibilidade, né? Mas o conceito, né, a gente consegue manobrar diferentes tipos de tecnologia, diferentes abordagens, diferentes custos, para ir numa deles chegando a disponibilidades fantásticas, né? Como essa de 2 minutos de disponibilidade por mês, né? Legal. Tem mais uma pergunta aqui, Bruno Martin. Obrigado, Bruno. Qual o custo aproximado de implantação da SD-WAN? Eu não sou comercial, eu sou técnico. O Pianda também é técnico. Então, assim, a ideia dessa live hoje não é falar sobre preço. A ideia da nossa live hoje foi uma live bem técnica para falar sobre tecnologia, não falar sobre preço, sobre produto. O que eu recomendo para você, Bruno? Procura alguém do comercial da WCS, tá? Que ele pode te ajudar aí. Depois até eu vou pedir para o pessoal da WCS procurar você. Garanto para você que é o melhor custo do mercado. A WCS, junto com a Venco, nós fizemos uma parceria muito forte, tá? E nós estamos vindo no mercado com SSD-WAN mais LTE. Eu garanto para vocês que é o melhor custo de mercado hoje. Pode contar com a WCS. Fiz meu merchan já, o Pianta. O que a gente garante é a economia, né? É isso aí. Bom, eu acho que é isso. Eu agradeço aí o pessoal. Estamos agora com 53 pessoas assistindo. Obrigado aí pela participação de todos. WCS está à disposição, tá? Para quem quiser conversar com a gente, procura a gente aí nas redes sociais, procura o nosso departamento comercial. Estamos à disposição para tirar qualquer dúvida e também para ajudar no seu negócio aí que você precisar. Obrigado de novo, Pianta, por aceitar esse desafio aí, bater esse papo, foi muito legal. Eu mesmo aprendi bastante hoje, tá? Obrigado mesmo pela parceria aí, Pianta. Eu que agradeço a oportunidade e estamos sempre à disposição para fazer novos eventos como esse. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Eu desligo aqui, tá?